Oi, gente, tudo bem? A carícia essencial. Guia prático para um namorado perfeito. Para quem quer ser um, para quem quer ter um. E como posso tomar posse da bênção? Eu vou ler os 3, tá? Se inscreva no canal, curta o vídeo e vem comigo. Vamos agora na posição de leitores. Vocês vão ser meus ouvintes, vão ouvir. E vamos lá. Eu acho interessante voltar um pouquinho na carícia essencial do Dê-me um afago, página 18, que vai falar sobre uma experiência que foi feita em filhotes de macacos. Essas experiências foram realizadas colocando cada macaquinho frente a 2 mães substitutas, sendo que uma era de arame e outra de pano. Essas foram algumas das observações de Harlow. Os macaquinhos afeiçoaram-se à mãe de pano, e ainda que a mamadeira estivesse no peito da mãe de arame, os símios somente saciavam sua fome e logo depois voltavam para a mãe de pano. Quando na gaiola era colocado um estímulo que produzia medo, os macaquinhos corriam para a mãe de pano. Junto à mãe de pano, o macaquinho se sentia mais seguro para arriscar-se e explorar o meio ambiente, mesmo na presença de um estímulo de medo. O macaquinho, quando criado em solidão, apresentava um quadro muito grave, evitava todo o contato social. Parecia sempre muito amedrontado, tinha uma postura de encolhimento e de abraçar-se a si mesmo. Se esse quadro durasse mais um ano, tornava-se praticamente irreversível. A estimulação tátil, além de significar algo gostoso, afetuoso e propiciar sensação de proteção e segurança, fornece material para o indivíduo criar uma identidade. E aqui está a pergunta: quem te afagava? Papai ou mamãe? Como eram os afagos da mãe, dessa mãe? Sua mãe te abraçava, te cheirava, te beijava, fazia um cafuné na sua cabeça, te dava colo, te colocava para dormir, ficava ali perto até você adormecer? Como que era isso? Como que era isso? Ou era o pai? Quem fazia isso? Quem fazia esse papel? E às vezes esse papel nem sempre é cumprido pela mãe. Pode ser uma irmã mais velha, pode ser uma avó, pode ser uma empregada, uma babá. Quem te dava afago? Aí tem uma outra visão, acho que psicológica. Não sei qual é a fonte, eu vi um vídeo aí do YouTube que explica que nós precisamos de 3 coisas quando somos crianças. E claro que essas 3 coisas formam nossa personalidade, mas a gente continua precisando delas em todo relacionamento. Até por isso que eu tô trazendo essa questão do afago aqui, né? A segurança. E essa segurança eu vejo como segurança material, uma casa, dinheiro, sei lá, você pode colocar assim essa segurança também como rotina, né? Estabelecida, horários. Aí também intervenção. Eu tô dando essa palavra, acho que era outra palavra. Entendo a intervenção como o ato de você criar coisas juntas,
junto com outra pessoa, né? Ter criatividade junto. Intervenção, interconexão, interação, desculpa, interação. Então, segurança. Então, segurança, interação e conexão. Né? Então, esse afago, ele tá no terceiro, que é a conexão. E a conexão é o mais importante dos três. Isso me lembrou 1 Coríntios 13, que fala que o amor é mais importante que a fé. E qual que é a outra virtude? Além da fé? Enfim, Paulo cita 3 coisas. A fé e a esperança, acho, né? A fé, a esperança e o amor. E dos 3, o amor é o mais importante. É o mais importante, o amor. Então, essa conexão é o mais importante. É o afago, né? É sentir o cheiro do outro, é ser abraçado. Sentir o coração do outro batendo. Esse afago é uma comunicação corporal. Eu entendo que você começa a decorar o corpo do outro. A maneira como a pessoa pende a cabeça, as expressões faciais, microexpressões. Decora os horários da pessoa e ama tudo isso. A maneira como a pessoa dorme, a maneira como a pessoa, sei lá, coça o nariz, pisca, como a pessoa fica quando tá com vergonha, sabe? Quando tá mentindo, quando tá triste, quando tá escondendo alguma coisa, quando precisa de ajuda e não fala. Enfim, então essa conexão. E aqui ele cita 2 mães, a mãe de arame, e essa mãe de arame, ela tem a segurança, ela tem o leite, mas a outra tem a conexão, que é de pano, é quentinha, né? É macia. Isso significa o quê? Muitas pessoas, elas estão de olho naquilo que dá segurança. E por isso que tem muitas pessoas extremamente infelizes que se casam, aqueles casamentos repentinos, relâmpagos. Porque às vezes enxerga naquele homem, naquela mulher uma segurança, mas aí não vai ter o afago, não vai ter interação, não vai ter essa conexão, né? Às vezes só tinha segurança mesmo. Era uma mãe de arame, entendeu? Então, por isso que muitas vezes a gente está acompanhada, e estamos sozinhas ainda. Por causa dessas mães de arame. E se de repente nós tivermos uma mãe de arame, talvez até penso, né, que pode ficar até mais fácil da gente tolerar um relacionamento com um homem de arame. Ou você homem com uma mulher de arame. Mas por mais que esse homem ou essa mulher possa te dar segurança, porque tem uma rotina com você, porque a pessoa tem um trabalho já, tá sempre no mesmo emprego, né? Vocês têm uma segurança, planos, mas se for uma pessoa de arame, que não te abraça, sabe? Não tem essa conexão com você. Se você fala, a pessoa não sabe.
Vocês não têm intimidade emocional. É difícil. É muito difícil. Aí fala, ó, se durar mais de um ano pode ser irreversível. Eu não sei como. Eu acho muito difícil. É bem falado aqui que, sei lá, você começa um relacionamento, você percebe que esse homem ou essa mulher é uma mãe de arame. E aí eu entendo assim, se durar mais de um ano, é irreversível. A pessoa sempre vai ser de arame para você. E a pessoa de pano sempre será de pano. Sempre não. Claro, as pessoas às vezes podem piorar também, né? Podem mudar, mas eu acho difícil que uma mãe de arame vire uma mãe de pano. Ó, aí eu vou seguir aqui com vocês na página 19, qualquer afago. É importante termos consciência de que qualquer forma de estímulo leva o indivíduo a perceber-se vivo, que serve como um fator de equilíbrio da pessoa, ainda que por vezes instável. Levine realizou uma série de experiências com ratos e chegou à conclusão de que qualquer estímulo, ainda que seja negativo, é melhor do que o abandono. O pesquisador separou-os em 3 grupos. O primeiro era colocado em uma gaiola e submetido a choques elétricos todos os dias, na mesma hora, por um certo tempo, e o segundo colocado na gaiola de choques todos os dias à mesma hora pelo mesmo período de tempo, mas não recebia os choques. O último grupo era deixado na gaiola permanentemente sem ser sequer manuseado. Para a surpresa de Levine, não havia no final da experiência grande diferença no comportamento dos 2 primeiros grupos, enquanto que o terceiro, que não recebia qualquer estímulo, comportou-se de forma bastante diferente. Quando colocados em ambientes estranhos que lhes causavam tensões, os ratinhos do grupo que não recebia estímulos agacharam-se no canto da caixa, amedrontados e sem qualquer curiosidade para explorar. Os que estavam habituados à tensão, choque elétrico, no entanto, exploravam o ambiente tanto quanto aqueles que não receberam choque. É porque esses outros, né, não tem estímulo, não tem interação. Eles foram esquecidos, né, abandonados ali. Ou seja, a estimulação ela é importante, ainda que seja negativa. Nossa, eu lembrei muito daquela música. Say something, I'm giving up on you. Como chama aquele cantor? Diga alguma coisa, eu vou desistir, alguma coisa assim, né? Ele diz. Say something, I'm giving up on you. É linda essa música. Senão eu morro, olha isso. A falta de estímulos, é o nome do capítulo aqui, tá? A falta de estímulos pode levar o indivíduo a quadros psicopatológicos, extremamente intensos e em casos extremos até a morte. Spitz estudou o comportamento de crianças em instituições durante o primeiro ano de vida, onde essas crianças, apesar de receberem alimentos e remédios quando doentes, não tinham grande oportunidade de interagir com os adultos. Essas crianças, depois de 6 meses, começavam a apresentar um quadro de indiferença pelos adultos.
reflexos diminuídos e retardados, como se não percebessem o que estava acontecendo ao seu redor. Em média, esses bebês apresentaram retardo grande de linguagem e na exploração do mundo. Quando frustrados, não reagiam, atuavam passivamente, como que aceitando a situação. Outras experiências foram realizadas mostrando como esse tipo de situação pode levar o indivíduo a um quadro psicótico e também a uma doença chamada marasmo. Existem outras pesquisas revelando que crianças sem estimulação sensorial desenvolvem um quadro de retardamento mental. Uau, os adultos estão chegando. Os estímulos fundamentais para a sobrevivência do ser humano. Os astronautas são intensamente treinados em câmaras antigravitacionais sem qualquer estímulo, para preservarem-se inteiros e não enlouquecerem quando chegar o dia de se encontrarem sozinhos no espaço, limitados dentro de um artefato e sem estímulos. Poucos são os homens que podem resistir durante 48 horas sem qualquer espécie de estímulo. A falta de estímulo pode levar o indivíduo à loucura. Os torturadores sabem disso, pelo menos os mais evoluídos. Uma das mais eficazes maneiras de se conseguir que alguém confesse algo, verdadeiro ou não, é isolá-lo. Assim, solitárias amedrontam os mais experientes delinquentes. Um local fechado, sem nenhum contato com pessoas, pode levar o indivíduo à loucura. É verdade. Tem aquele filme, eu nem sei se aquele filme é baseado em uma história real ou não. Ou será que é só um romance? É tão lindo aquele filme, esqueci o nome do filme. Ele é um rapaz pobre e ele tem um melhor amigo, acho, que é um rapaz bem rico. E esse rapaz pobre, ele tem uma noiva. Eles vão se casar e ele não sabe que o melhor amigo dele é apaixonado pela noiva dele. Então, para que ele pudesse roubar, né, o amigo roubasse a noiva dele, ele simula um crime, uma traição, alguma coisa. E aí esse rapaz é preso, um rapaz pobre, né? E aí ele se casa com a moça. Só que depois esse rapaz fica anos preso, cresce a barba dele e tudo. Não sei se ele fica preso em Alcatraz, alguma coisa assim. E ele quase enlouquece mesmo, é verdade. Eu me lembro disso. Porque não tinha luz, por causa da solidão também. Mas eu não sabia disso aqui, da falta de estímulo, que era tão sério assim. Uau. O Conde de Monte Cristo. É lindo, né? As pessoas procuram reconhecimento. É o caso de um tocador de sanfona, ex-alcoólatra que tinha crises de alcoolismo por ocasião das festas juninas, precisando ser internado para tratamento. Num dos fins de semana, houve uma festa junina no hospital e ele foi uma das atrações. Recebeu muita atenção. Na semana seguinte, melhorou consideravelmente e pôde ir embora, ficando curado até as festas juninas do ano seguinte. No ano seguinte, o fenômeno repetiu-se. Percebeu-se porque ele gostava do hospital nesta época. Ele recebia muitos estímulos por tocar a sanfona.
Ele passou a ser convidado para tocar sem que tivesse de ser internado, e certamente isso foi muito importante para não haver mais recaídas. Eu não sei, outro dia eu fiz uma mensagem para vocês falando sobre as memórias virtuais e as memórias reais. E hoje me veio na mente um joguinho antigo que é o Tetris e uns blocos cinzas que eles travam o jogo e faz assim, pá, 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 pá. E aí trava, não vai para cima, não vai para baixo, não movimenta mais. Que são essas memórias virtuais. E eu tenho a impressão que são esses blocos cinzas que travam, como se travassem o nosso emocional, a nossa vida, enfim, que é essa falta de estímulo. Só que, para mim isso aí é novidade, porque Deus começou a falar comigo sobre isso. Ele me disse assim, a sua mente, a mente da sua filha, e principalmente lá no futuro, e eu já preocupado com a tua mente, a da tua filha, com a mente de vocês agora, está se enchendo de memórias virtuais, que são esses blocos cinzas, travando as suas emoções, travando os seus relacionamentos, travando a sua felicidade, travando tudo. São blocos cinzas. Sabe rodovia bloqueada? É isso. Trânsito bloqueado, que você não vai para frente nem para trás. O que acontece? Você não consegue ir para casa, você não consegue comer, você não consegue tomar um banho. Isso é travar no emocional. Travado. Essas memórias virtuais, elas são piores que, para mim, não memórias, porque elas, por exemplo, quando eu era criança, eu lembro de uns docinhos açucarados que eram em formatos de frutas. Melancia, uva, maçã. Aí você come um docinho daquele, você acha que comeu uma maçã. Daí você olha lá, maçã, anti-inflamatório, isso, aquilo. Não, você não comeu. Você comeu, é uma memória virtual. É o que Deus me falou outro dia. Não, você não sentou com alguém e comeu um pão com manteiga. É uma memória virtual, ela não existe. Ela praticamente é um bloco cinza. E aí é como se a gente ficasse cheio desses blocos cinzas. E são estímulos que eu nem sei como denominar esses estímulos virtuais, essas memórias virtuais. Mas que não geram afagos, é isso. É uma substituição, e Deus tem falado muito sobre a substituição comigo. Essa memória virtual, ela é uma mãe de arame fantasiada em uma mãe de pano. Então, assim, todo elogio, tudo aquilo que você recebe de modo virtual é uma mãe de arame vestida de pano. Só que aí é que é o problema, você acha que você não precisa da mãe de pano, você continua precisando, porque esses afagos, eles não criam memórias reais. Eles não fazem com que a sua vida circule. As suas emoções, entendeu? Elas não são supridas. Elas não são supridas. Porque quando ele fala de estímulo aqui, ele está falando de estímulo mesmo. E olha que ele fala aqui, é melhor você ganhar um tapa na cara
do que você não ter estímulo nenhum. É melhor você levar um choque elétrico do que você. E aí eu fico pensando, como vai ser o futuro dos nossos filhos, netos e bisnetos, se eles não vão ter. Assim eu penso que futuramente, não sei, 70%, 80%, 90% da memória deles vai ser virtual. Então, sim, eles vão ser gerenciados, eles vão crescer com mães de arame. Aliás, eu penso se o fato da criança estar integralmente na escola, isso já não gera atraso, já não gera problemas emocionais, como diz aqui de crianças instituídas, né? Não tem oportunidade de interagir com adultos, porque professora não é como uma mãe, né? Que abraça, que beija, que é aqui que ele tá falando de afagos, de conexão. Eu não sei qual vai ser o dano, entendeu? De toda essa mudança no cérebro das crianças. Não só crianças, né? Vão ser adultos. E aí eu acho que a maioria dos relacionamentos profissionais, pessoais, amorosos, vão ser virtuais. Então quase toda a memória vai ser virtual e não mais memória real. Então não vai ter mais afago. E pode ser que aquele padrão de pandemia que nós tínhamos de não apertar a mão, não abraçar, pode ser que esse seja o padrão do futuro, da distância, entendeu? E se isso é uma tortura, então a humanidade vai ficar cada vez mais doente. Focada, fazendo substituições, né? Então eu não acho que eu acho que as crianças vão ficar cada vez mais distantes da mãe, principalmente, né? Precisa dessa mãe de pano. Não vai ter. Aí busca na professora, mas a professora não é mãe, né? A professora é uma mãe de arame. Ela tem o leite, ela tem o quê? O conhecimento. Ela não tem o afago. E à noite a mãe tá cansada, né? Muitas vezes. Se essa mãe vai dar o afago, não sei. Engraçado, eu nunca pensei nisso, né? Porque geralmente as pessoas falam só dos danos do não acesso ao conhecimento, né? E aí, por isso que eu acredito que a creche vai começar já geracional. Geracional não, desculpa. Na gestacional. Quando eu falei geracional, quis dizer que estava gerando essa criança, né? Então, eu acho que as crianças serão geradas em incubadoras, em ventres robóticos, ventres que simulam o útero materno, né? Máquinas. E eles eu acho que vai ser possível gerar conhecimento, ensino, desde através dessas máquinas, entendeu? Agora, que ensino, eu não sei. Então, como se diz hoje, por exemplo, você vai passar a primeira infância com seu filho, então ele vai ficar
sem o direito de ter o conhecimento, sem a escola. Então, o mesmo discurso que serve para uma criança de 6 meses, 1 ano, 2, 3, também serve para um feto de 1 mês, 2, 3. Entendeu? Então, se existe uma máquina que pode gerar seu filho e pode ensinar ele, dar acesso a ele o conhecimento, então você gerar ele no teu ventre seria você negar a ele a oportunidade de ter acesso a essa creche gestacional. Exemplo, que é o mesmo discurso de por que uma mãe não coloca o filho na creche hoje. Então, é o mesmo discurso que serve para uma coisa e também serve para outra. Entendeu? E eu acho que esse afago, ele realmente vai acabar. E já está acabando, né? Isso me lembra sempre o coelho da Alice no País das Maravilhas. Estou atrasado, estou atrasado. Oh, meu Deus, como estou atrasado. As pessoas necessitam de atenção, nem que tenham que ficar doentes. É o caso daquela senhora que teve o seio extraído em razão de um câncer e depois de algum tempo resolveu submeter-se a uma cirurgia plástica reconstrutora. O resultado cirúrgico foi ótimo, mas não obstante a isso, alguns meses depois procurou o cirurgião para retirar o seio reconstituído. Dizia que ele só havia lhe causado problemas, que tinha tido depressão com pensamentos suicidas muito fortes. Tivera alucinações e fora internada em hospital psiquiátrico. Além do mais, ela que sempre gostara de ter a casa organizada, deixara de cuidar de si e da casa, irritando-se com tudo. O que aconteceu na realidade é que antes da reconstrução do seio, ela recebia muita atenção por ser doente, por não ter o seio. Com o seu novo seio, os familiares passaram a diminuir a atenção para com ela, porque agora ela já não era doente e o resultado cirúrgico tinha sido ótimo. Então o marido fora trabalhar em outra cidade. O filho predileto, que morava junto com a família, fora para outra casa e as pessoas deixaram de procurá-la para falar do seu problema. Ela descobriu não estar recebendo atenção por sua saúde. Esse é o tipo de situação bastante comum, onde as pessoas procuram receber atenção, nem que seja por ficarem doentes. Foi muito importante os familiares dessa senhora saberem que ela estava procurando reconhecimento e, como só havia aprendido a obtê-lo dos familiares, estava passando fome de afeto. Com o tempo, ela aprendeu a receber reconhecimento por outras condutas e de outras pessoas. Consequentemente, quis continuar com o seio reconstituído. As pessoas sem estímulos perdem a motivação para seguir crescendo. É o caso de viúvas e desquitadas que viveram para o casamento e para os filhos e acabaram por ficar sós. Nesses casos, depois de algum tempo, as rugas marcam com rapidez o rosto da vítima. Seu corpo encurva-se para frente, param de vestir-se bem, param de cozinhar, de cuidar da casa e de cuidar de si mesmas. Ficam depressivas, superirritadas, frequentemente perdem a razão de viver. Ficam esperando a morte. Mesmo que o casamento tenha sido catastrófico e só existissem problemas, esses problemas eram estímulos. Para se ter estímulos, frequentemente um casamento complicado é melhor que um casamento apenas agradável. Brigas constantes são melhores do que visitas esporádicas, porque as brigas ficam dando estímulos muito mais tempo depois que ocorrem, além de oferecer material para conversas com os outros. Para recuperar estímulos, às vezes mães e pais interferem e atrapalham o casamento dos filhos. Fazem isto porque têm medo de perder a fonte de estímulos que são os filhos. Então, tem relacionamentos que as pessoas brigam, discutem,
E tem aquele relacionamento que as pessoas nunca brigam, mas é que uma das partes aprendeu a se auto-sabotar. Eu vejo isso, né? Então ficou muito claro para mim, eu sempre falo isso para vocês, que existe dois tipos de paz, a paz verdadeira e a paz que é da autossabotagem. E essa falsa paz é falta de estímulo, que é pior. Ó, que ele fala, é muito melhor a briga, né? Porque você está estimulando, você está tentando resolver algo. E porque tem algum tipo de paz, que é essa paz da autossabotagem, que ela se assemelha com abandono ou autoabandono. Eu me autoabandonei. As coisas estão acontecendo, eu estou vendo, mas eu me autoabandonei. Eu não comunico, eu não brigo. Eu nem sinto mais nada. Que é o que me lembra aquele ratinho, né? Que ele não recebia estímulo, nem positivo, nem negativo. Então, o que ele fazia? Ele se curvava e ficava quieto, assim, morrendo de medo, se abraçava, né? E não saía, não ia para frente, para trás, nada. Tem várias coisas, enfim. Eu não sei, por exemplo, quando você eu ia dizer, eu não sei quando você mexe, né, na questão dos instintos e faz substituição. Eu não acredito como a maioria das pessoas, né? Eu já tenho falado isso, que os instintos são, um veneno, né? São a parte inferior em nós, que ela precisa ser superada. Não acredito nisso. Nunca acreditei nisso. A mim, os instintos equivale a uma lei natural que nos trazem equilíbrio. Equilíbrio vital. Equilíbrio vital é aquilo que semeia a vida, que possibilita a vida e a continuação da vida. Então, o ser humano, quando ele sai de ser um ser natural para ser um ser social, ele começa a interferir nos instintos, a fazer substituições, a se artificializar e começa a criar vários problemas ambientais, emocionais, inclusive problemas em relação ao que essa mãe sente por esse filho, por essa prole, né, que eu tenho falado. O instinto materno, ele tá diminuindo, entendeu? Você vê nas outras espécies que o instinto materno é muito forte, o instinto de proteção. É tão forte que elas não conseguem se afastar da prole na primeira infância, por exemplo. Elas dormem junto com os filhotes, né? Então elas não conseguem ter esse afastamento que a mulher consegue, que é uma fêmea também. Afastar-se, diminuir o contato, diminuir a carícia. O nome desse livro é A Carícia Essencial, que fala sobre o afago, a necessidade do afago, do estímulo.
Então, os nossos filhotes, eles estão recebendo uma carga, uma atenção muito menor do que deveriam. E não estão sendo estimulados. E quando eu estou falando de sendo estimulado, não estou falando de conhecimento, estou falando de afeto, de carinho, de afago, de atenção, de presença. E isso faz um futuro doente, um futuro de doenças, de depressão, de ansiedade, de vazios, de memórias virtuais, de mães de arames. Então, no lugar da mãe, nós temos a cuidadora, nós temos a professora, nós temos a creche, são mães de arame, né? Então, a gente troca o afeto pelo conhecimento. Sempre, o afeto pelo dinheiro, o afeto pelo conhecimento, pela tela, né? Em vez de você ver alguém, você manda uma mensagem, você faz. Quem faz ligação? Ninguém mais faz ligação, ninguém mais toca a campainha, bate palmas, ninguém mais visita ninguém. Nem a mãe fica com o filho. E aí eu lembro que, por falar em estímulo, né, em afago, lá no Japão eu dei de cara com uma realidade que muitas mulheres trabalham de dia e os homens trabalham à noite. Alto índice de traição, né? Separação. Às vezes a mulher fica aqui, o marido vai trabalhar lá e começa a mandar dinheiro para cá. De repente ele some. Nem avisa, nem termina, nem se divorcia, desaparece. Não dá mais notícia, não se sabe onde está. Nossa, ficou muito longo, desculpa. Eu queria muito ler isso aqui. Eu vou ler rapidinho. Guia prático para o namorado perfeito, que é chega sem avisar. Pode acontecer quando você menos espera. Enquanto você se sente totalmente livre, do nada tudo muda. Aqui fala, né? Ficando com uma, ficando com outra. Essa aqui parece que está direcionada para algum homem. É aquele momento em que você percebe que ela invadiu todas as suas defesas e alcançou o seu íntimo intocável. Você foi capturado. Ela olha para você com aquele ar esperançoso de você é o meu novo namorado e diz: o que vamos fazer no próximo fim de semana? Ou mal posso esperar para passarmos os feriados juntos. E, antes mesmo de se dar conta, você passa a ser membro de carteirinha da AHF, Associação dos Homens Fisgados. Deixa eu ver. Vou ler mais um. Onde você pode encontrá-la? Ou melhor dizendo, onde ela pode encontrar você? Em qualquer lugar. No trabalho, em um café, no supermercado, na lavanderia, na igreja, no templo, mesquita, no parque, na academia. Quem sabe sua irmã não tem uma amiga bem bonita. Talvez seus amigos lhe apresentem alguém interessante. Talvez o advogado que fez seu divórcio possa reconectá-lo ao mundo. As possibilidades são imensas e isso é muito bom. O que não é tão bom assim é que a maioria das mulheres prefere que os homens tomem a iniciativa. Como disse Horácio ao seu companheiro Hamlet na peça de Shakespeare, não era necessário que viesse do outro mundo um fantasma nos dizer isso. Aliás, Hamlet pode ter sido um herói clássico, mas ele era também um clássico namorado de
Não vou falar palavrão. Ou seja, um péssimo namorado. Primeiro, ele deu esperanças a Ofélia para depois renegá-la. Isso, como qualquer namorada poderá lhe dizer, é um jeito muito torto de construir um relacionamento. Ele deixou a pobre tão louca que ela se afogou em um lago. Mas vamos voltar a você. Tomar a iniciativa é uma coisa difícil e nós não o invejamos. É uma questão cultural tão arraigada que nem mesmo o movimento feminista foi capaz de nos inspirar a repensar essa ideia. Somos obrigadas a admitir que isso é selvagemente injusto com vocês, homens, mas assim como nós aprendemos a viver com o incômodo dos saltos altos, das cólicas, vocês terão de fazer a maior parte da caçada durante a maior parte do tempo. Esteja preparado. Cada situação é diferente da outra e por isso você deve estar preparado. Algumas garotas gostam de gestos grandiosos. Aqui você pode fazer sua jogada lançando pelo ar para marcar rapidamente. Outras mulheres são mais cautelosas. Isso pede um ataque firme e forte, em que você busca avançar com cuidado, procurando não perder a bola. Há ainda certas garotas que, bem, parecem mudar constantemente a trave do gol de lugar. Nesse caso, você precisa de toda a vantagem que puder conseguir, porque essa coisa de menino e menina nunca acontece num campo de jogo estável. Nunca. Você vai à caça. Muitos namorados em potencial podem se beneficiar de algumas técnicas. Como qualquer caçador, não se esqueça das regras de ouro da caçada. Pare, olhe e ouça. Preste atenção à presa e não à sua arma bacana nem ao seu lindo boné de caça cor de laranja. Aqui fala que você precisa perceber quando ela lhe der o sinal verde. Por isso, preste atenção, observe-a. Lembre-se de olhar para o rosto da garota, não para algumas partes dela, enfim. Nenhuma mulher gosta de começar uma conversa dizendo: "Ei, aqui em cima." A querer dar umas dicas do que está agradando. Se ela passar a mão no cabelo, você está agradando. Se ela disser que você a faz lembrar do pai dela, você está agradando. Se ela parecer fascinada por você e lhe fizer perguntas, você está agradando. Se ela for ao toalete e voltar usando mais maquiagem, você está agradando. Se ela rir de todas as suas piadas, você está agradando. Se ela disser aos amigos para irem sem ela, você está incrivelmente agradando. Você vem sempre aqui? Muito bem, você leu os sinais que ela mandou e pensa que talvez, apenas talvez, ela esteja receptiva a conhecê-lo um pouco melhor. Como fazer sua investida de maneira gentil e agradável? Em geral, as mulheres estão dispostas a conhecer futuros namorados em quase toda situação, mas também estamos programadas para rejeitar um profissional da sedução. Eis algumas frases que já ouvimos e que gostaríamos de nunca mais ouvir. Você trabalha no correio? Porque eu poderia jurar que você estava avaliando meu pacote. Vozes do além me disseram para me aproximar e falar com você. Não sabia que boneca andava. Você pode não ser a primeira, mas pode ser a próxima. Você se machucou porque você é um anjo que caiu do céu. Você me conquistou quando disse olá. Acho que perdi meu número de telefone. Pode emprestar o seu? Enfim.
As mulheres não estão dispostas a investir esse tipo de paciência, que ele fala do besteirol, passatempo de besteirol. Apoio e amor em um conquistador pela simples razão de que um conquistador não está disposto a retribuir. A única maneira de obter todos esses dividendos é se tornando um namorado, verdade. Eu acho que infelizmente tem aquelas que tem tempo para perder, sim. As coisas mudaram bastante, né? Não sei quando que isso foi escrito. As mulheres, enfim, elas... O que acontece? Por isso que eu vou ler o terceiro livro aqui, Como Tomar Posse da Bênção, porque elas baixaram muito, sabe? O nível de aceitação delas. Essa é a verdade. Eu vou ler só o título aqui, capítulo 10. A bênção não é esmola. A esmola é a mãe de arame. Entendeu? Aí, é bem legal esse livro. Ele fala sobre que você precisa acreditar, tomar posse da bênção. E essa bênção pode ser em relação a um relacionamento amoroso, né? Ou em relação a como é que você vai se relacionar com seus filhos, com seus amigos, com você mesma. Sei lá, faça massagem nos seus pés, faça um escalda-pés. Abrace seus filhos, abrace seu marido. Tenha intimidade física, emocional, né? De forma saudável. Com cada pessoa é diferente, é claro, nessa intimidade. E você pode se sentir esmolando, isso eu que estou dizendo, não está escrito no livro, com pessoas diferentes. De repente você tem um bom relacionamento com seu marido, mas de repente você está esmolando para um filho. Acontece. Está esmolando atenção com o filho. Talvez quando ele era pequeno você que não dava atenção para ele. E agora que ele cresceu, ele não quer te dar atenção. Isso acontece bastante. A criança esmolava sua atenção, aí quando cresce é você que esmola a atenção. Ou às vezes você tem um bom relacionamento, tem afago, abraço, né? Contato com o filho, não tem com o marido. O marido é a mãe de arame. Às vezes você esmola com os amigos, que podem ser mães de arames também. Às vezes você é uma mãe de arame para você mesmo. Não se cuida, não se ama, não se abraça, não cuida da saúde, não se toca, não se importa consigo mesmo. Olha o que ele falou ali. Que é importante até brigar. É melhor do que ficar quieta. Entendeu? Ficar quieto. Então a bênção não é esmola. E aí, olha só, se você passa mais de um ano aceitando a situação da mãe de arame, ou do abandono, da ausência consigo, ou da ausência com o outro, é uma situação permanente, não muda mais. Eu não vejo como, sei lá, se você tem se o teu filho já fez 1 ano, tem mais de 1 ano, e você foi uma mãe de arame para ele, é provável que você vai ser a mãe de arame para sempre. Se você começou um namoro
Ou nem tá namorando, mas você tem um certo tipo de relacionamento com alguém que te cria expectativa e esse relacionamento tá há 1 ano sendo de arame, não vai mudar mais. É o que ele fala. Vai ser de arame para sempre. Então, sim, você precisa de afago, você precisa de abraço, de beijo, de carinho, aperto de mão, de presença e gerar memórias reais, não memórias virtuais. Tchau, Deus abençoe vocês. Lembre-se, a bênção não é esmola e não é de arame.